Olá, trouxas! Trouxa? É, quem não é bruxo? Preparem suas varinhas e suas planilhas de diversidade, porque o Streaming Max está nos presenteando com o seriado de Harry Potter. E sabe o que é mais mágico do que o Patolino em Mago Implacável? Contemplem o mago com seus poderes. Incríveis poderes. É transfigurar a identidade de personagens icônicos para agradar uma minoria. Veja bem, meu caro trouxa, diversidade é importante, mas será que o caminho é trocar a etnia de personagens já consolidados em vez de, sei lá, criar novas histórias com personagens diversos desde o início? Já temos vários vídeos aqui no canal explicando essa questão, mas vamos tentar mais uma vez. Aproveito para pedir que não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, mas vamos comentar melhor o assunto após a vinheta. Vem pra Central Pop. Recentemente tivemos o anúncio da mudança de um dos personagens mais icônicos da franquia Harry Potter, o professor Severus Snape, onde até o momento será interpretado pelo ator Papa Isidro, um ator de talento muito conhecido por sua atuação no seriado Black Mirror. Mas os fãs de verdade não estão questionando o ator em si, mas essa constante alteração forçada que costumam fazer nas obras. Mas dessa vez, a questão de troca de etnia chegou a um canal especializado em Harry Potter, o canal Wizarding Bruno, que aconselho que possam dar uma olhadinha, pois ele, de uma forma magistral e com vários argumentos, refuta a ideia desse tipo de troca. Fidelidade ao cânone virou preconceito? Essa é a pergunta que muitos fãs de Harry Potter têm feito diante dos debates recentes sobre a possível escolha de um ator negro para interpretar Severus Snape na nova série. Bruno Santiago, do canal Wizarding Bruno, mergulhou fundo nessa discussão, refutando argumentos forçados e analisando o que os livros e a própria J.K. Rowling disseram sobre o personagem. Vamos explorar alguns dos pontos mais importantes levantados por ele. A origem de Severus Snape. Bruno falou: vamos começar mostrando a origem de Severus Snape, ou seja, como a própria autora pensou o personagem. Chris Columbus, diretor dos 2 primeiros filmes, revelou que J.K. Rowling mostrou esboços iniciais e ele achou que os desenhos lembravam muito Alan Rickman. Esses esboços deixam claro como o autor imaginou o personagem. Esses desenhos iniciais feitos pela própria criadora mostram um Snape de cabelos negros, pele pálida e traços marcantes. Além disso, a autora se inspirou em seu antigo professor de química, John Nettleship, conhecido por seu estilo rigoroso e aparência severa. As fotos do professor reforçam a imagem que Rowling tinha na mente ao criar Snape. Descrições físicas nos livros. Bruno falou: vejam só como o livro de Harry Potter, A Pedra Filosofal, descreve Severus Snape. Cabelos negros e oleosos, nariz de gancho e pele macilenta. Essas são características marcantes que definem o personagem. Bruno destaca que a descrição física de Snape não é apenas superficial, mas está intrinsecamente ligada à sua personalidade e ao impacto que ela causa na narrativa. A pele macilenta, por exemplo, é traduzida do termo inglês sallow skin, que indica uma palidez doentia, algo que J.K. Rowling reforçou nos textos extras, descrevendo Snape como alguém de uma palidez doentia. Argumentos sobre a palidez. Bruno falou: muita gente argumenta que pele pálida não significa necessariamente pele branca. Sim, é verdade, pessoas negras também podem ficar pálidas. Mas a medicina explica que a palidez em peles negras se manifesta de forma diferente, com uma tonalidade acinzentada ou marrom. Bruno reforça que tentar distorcer essa descrição para justificar uma mudança de etnia no personagem é desonesto. Ele cita trechos dos livros e textos oficiais da autora para mostrar que a cor da pele do Snape foi apresentada de forma bem clara e consistente ao longo da obra. Vale lembrar que no vídeo do Bruno ele não cita esse detalhe, mas outro ponto da descrição fala do nariz de gancho. Não é um traço muito comum nos negros, é sim muito mais presente em povos do Mediterrâneo, incluindo os italianos, os gregos
e os espanhóis. Eles sim são povos que apresentam narizes com pontes mais proeminentes e curvadas. A relevância da aparência de Snape. Bruno falou. Alguém perguntou, a aparência do Snape é tão importante assim? A resposta está na própria pergunta. O apelido ranhoso foi dado a ele justamente por causa de sua aparência. A descrição física do personagem não é apenas um detalhe, ela faz parte da construção de seu caráter e da forma como ele é percebido pelos outros personagens e pelos leitores. Bruno explica que a aparência de Snape contribui para um mistério e sua complexidade do personagem. Sua palidez, cabelos oleosos, traços severos refletem sua personalidade fechada e sua história de vida difícil. Mudar isso significa alterar uma parte essencial da narrativa. Reflexões sobre o racismo e fidelidade ao cânone. Bruno falou, eu sou negro e não gostei da ideia de um Snape negro. Isso não me faz racista. Criticar uma mudança no cânone não é o mesmo que ser preconceituoso. O problema é quando as pessoas distorcem fatos óbvios para validar uma visão pessoal. É possível discordar de uma mudança no cânone sem ser racista. Ele critica aqueles que usam acusações de preconceito para silenciar opiniões contrárias, destacando que o combate ao racismo deve ser feito de forma séria e responsável, não através de insinuações levianas na internet. Conclusão. Bruno falou, se o ator Papa Isidro for escolhido para interpretar Snape, ele deve ser respeitado. Mas isso não significa que as pessoas não possam criticar a decisão com base no cânone estabelecido pela própria autora. É muito bom quando vemos que ainda existem pessoas com bom senso e que não estão com críticas vazias e sem fundamentação. E por falar em fundamentação, vamos reforçar um pouco sobre o pensamento do Bruno. E terceiro, eu vi por aí algumas insinuações de que ao dar a minha opinião, eu tô abrindo espaço para as pessoas que têm preconceito se manifestarem. Então deixa eu ver se eu tô entendendo bem isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu entendi esse lance. Quer dizer que vocês, que têm uma opinião diferente da minha, e até aí tudo certo, porque ninguém tem que pensar igual mesmo, enfim, vocês podem falar o que quiser, inclusive podem insinuar que as pessoas são preconceituosas por pensar diferente de vocês, mas eu e as outras pessoas que pensam parecido comigo precisamos nos calar, porque senão a gente vai estar dando lugar aos preconceituosos e aos racistas. Putz, mas que argumentozinho mais conveniente para que só um lado tenha voz, né? Porque é importante manter o cânone de uma obra, principalmente em virtude da força da comunidade. A interação entre os fãs cria uma espécie de consciência coletiva em torno da obra, estabelecendo expectativas, interpretando símbolos e construindo uma mitologia própria. A obra pode se tornar parte do imaginário popular. Esse processo demonstra como a obra se torna um elemento vivo na cultura. A força da comunidade de fãs é um fenômeno cultural que molda a forma como as obras são percebidas e consumidas. Os fãs, ou fanbase, desempenham um papel crucial na formação de significados em torno dessas obras. Os fandoms não apenas analisam criticamente os textos, mas também criam suas próprias narrativas para preencher lacunas deixadas pela obra original. Isso implica que, mesmo que o autor deseje mudar certos aspectos da narrativa, os fãs podem rejeitar essas mudanças se elas não se alinharem com suas interpretações estabelecidas. Uma vez que uma obra entra na cultura popular, ela se torna parte de um diálogo contínuo entre fãs e criadores. O fandom atua como um sistema literário complexo, onde leitores, fãs e escritores interagem. Mas essa interação sugere que a obra transcende a intenção original do autor. Ele pode até inserir mais conteúdo para tapar lacunas na história, mas não recriá-la. Muitos criadores sabem disso, pois é perceptível o quanto uma obra é capaz de influenciar quem a consome. Por exemplo, temos cosplayers, temos memes, temos inúmeras representações do pensamento coletivo feitos a partir de um conceito do cânone da obra. Afinal, essa influência repercute até mesmo na indústria. A depender da obra, temos o consumo de roupas, brinquedos e uma infinidade de materiais atrelados ao conceito dos personagens e suas narrativas. A ideia de que certas características de uma obra se tornam fixas no consciente dos fãs, que são reforçadas por suas experiências. Afinal, as narrativas são continuamente moldadas por essas interações sociais, criando um espaço onde a identidade da obra é co-criada
com os fãs. E isso fica mais evidente se a obra for antiga. A pessoa cresce com X personagem, tendo uma imagem marcante. Às vezes passa até a representá-lo, a um exemplo de seus atos, gestos e sim, sua aparência influenciam para que ele possa referenciá-lo. E do nada, alguém decide trocar sua aparência e às vezes até seu jeito de ser. Eu não estou falando somente da troca de etnia de personagens brancos por negros. Olhem esses exemplos. Ghost in the Shell, A Vigilante do Amanhã. A adaptação cinematográfica de Ghost in the Shell gerou controvérsias quando Scarlett Johansson foi escalada para interpretar Makoto Kusanagi, uma personagem que é japonesa no material original. Essa escolha foi amplamente criticada. Dragon Ball Evolution, a adaptação live action de Dragon Ball, um famoso anime e mangá japonês, também um dos piores filmes já feito, mas enfrentou críticas não só por ele ser ruim, mas pela escala dos atores brancos em papéis centrais. Outro filme que também sofreu dessa mesma questão foi Speed Racer, uma adaptação de um anime japonês que praticamente não tinha nenhum japonês dentro da obra. The Last Airbender, Avatar, A Lenda de Aang. Na adaptação do filme Avatar, A Lenda de Aang, personagens que no desenho animado têm raízes culturais asiáticas foram interpretados por atores brancos. O filme foi criticado por não refletir a diversidade dos personagens originais. Esses exemplos mostram bem o que falamos há muito tempo. Como fãs, não criticamos o fato de ter personagens negros, e sim propriamente a troca de etnia, independente da raça, assim como criticamos também as mudanças narrativas, pois descaracteriza essa visão que temos do que passou a ser parte de nossas associações culturais. Fora que as mudanças de etnia, narrativas ou as duas mostram um profundo desrespeito não só à obra, mas ao fã. Quem não lembra da versão de Cavaleiros do Zodíaco, onde os produtores não ouviram os fãs, acabou sendo um dos maiores flops da história, diferentemente de Sonic, que escutou os fãs e se tornou um sucesso tão grande que já vai para o seu 4º filme, e sempre indo muito bem e obrigado nas bilheterias. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E você, o que acha da possível mudança de etnia de Severus Snape? Deixe sua opinião nos comentários. Fiquem bem e até a próxima.